Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar dos 3 tipos de ações do diabo. A primeira ação do diabo é espíritos sedutores. O profeta prega 3 mensagens, o profeta William Branham prega as 3 mensagens de demonologia: espíritos sedutores, estado físico, demonologia em estado físico e demonologia, o estado religioso. Vamos para o primeiro estágio do diabo. No primeiro estágio, nós temos aqui os espíritos sedutores, quando Herodes estava com a esposa do seu irmão. E João dizia para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Então Herodias ficou com raiva de João por causa disso. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo, santo, e guardava-o com segurança, fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Então Herodes temia João, ele cria em João como um mensageiro de Deus. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipe da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias. E aí a mãe de Herodias usou Herodias para seduzir Herodes e para vingar de João Batista. E entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. As mulheres seminuas aí são o quê? Não são nem elas mais, ali já é o diabo que já tomou conta delas e elas não veem. Ali elas já são um cavalo do diabo. O diabo está no controle. Estão fazendo com que a mulher se prostitua, que ela possa seduzir os homens. E levam os homens para o inferno, vários homens para o inferno. Então é a primeira ação do diabo, espíritos sedutores. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Veja, até a metade do reino. Veja onde um homem pode ir. Veja o que o diabo faz, usando esses espíritos sedutores, usando o dinheiro de Herodes aqui, também é um espírito sedutor, e a mulher seminua. E saindo ela, perguntou sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que me imediatamente traga a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele. Então, palavra de rei não podia voltar atrás. Então, Herodes não tinha como ele voltar atrás. Palavra de rei não pode voltar atrás. Então, ele teve que executar João Batista, porque ele prometeu, e a cabeça de João Batista foi torada e trazida num prato. Vejam bem, irmãos, como o diabo age hoje, trazendo a cabeça dos homens em um prato, fazendo com que os homens a cobicem, fazendo com que os homens percam a cabeça. Agora nós vamos para a segunda ação do diabo, segundo estágio: cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas,
eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-se a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. E glorificava a Deus, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta mulher de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, essas doenças aí que as pessoas, que os médicos falam, diabetes, câncer, AIDS, são demônios, são apelidos de doença. Então, são demônios no estado físico, demônio através de doença. Um câncer é uma vida que está ali na pessoa, é um demônio que está ali. Esse é o segundo estágio do diabo, agindo na carne da pessoa, no estado físico. Primeiro foi o estado espíritos sedutores, e essa segunda ação aqui, o diabo trabalha nas doenças, através das doenças. Coloca doença nas pessoas, a AIDS, o câncer, o diabetes. Todas essas doenças são demônios, são células vivas que acabam matando as pessoas. Este é o segundo estágio do diabo. Agora nós vamos para a terceira ação do diabo. Este é o estágio mais perigoso do diabo, é o mais enganador, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram-lhe: Duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe: Isto escandalizai-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse. São espírito e vida, mas há alguns de vós que não crê porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Nós vamos passar a página aqui. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei-vos também retirai-vos? Jesus não adula ninguém. Jesus já disse para eles: Se vocês quiserem se retirar, pode retirar-se. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu
és o Cristo, o Filho de Deus. Agora o mais importante é isso aqui, ó, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isso lhe dizia ele de Judas Iscariotes. Veja, irmãos, Jesus não disse que Judas estava com o diabo. Se Judas estivesse com o diabo, Jesus expulsaria o diabo dele. Mas ele disse: um de vós é um diabo. Judas era um diabo. Eu escolhi vocês 12. Não vos escolhi a vós 12. E um de vós é um diabo. Então o diabo é crente. A maioria desses pastores, 99, mais de 99%, é um diabo. Aí está o engano do povo. As pessoas pensam que, entrando em uma igreja, estarão livres do demônio. O demônio é o maior crente que existe. O maior crente. Lá em São Tiago fala, os demônios creem que há um só Deus, que estremecem. E tem gente que crê em 3 deuses. E o diabo só crê em um. Lá em São Tiago está escrito, veja, que ele é o maior crente que tem. Se Jesus vier buscar o crente, o primeiro a subir vai ser o diabo. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Ele só não obedece. O diabo crê em Deus. Por quê? Porque ele morava lá no céu. Ele crê que estremece, mas ele não obedece. Então são esses falsos pastores que pregam ensinamentos errados para as pessoas. Crê que estremece na Bíblia, mas não obedece. São pessoas da cerviz dura, corações duros. Veja, Judas Iscariotes estava sentado com Jesus, o diabo entra dentro da igreja. Veja aqui, ó, Judas tomou a santa ceia do Senhor junto com Jesus. E ele comeu do mesmo pão. Ele ouviu as mesmas palavras de vida eterna. Estava ali com Jesus. Veja aí o engano do povo. O diabo não tem medo de Bíblia. Ele anda com a Bíblia na mão. Judas era um dos maiores crentes. Veja que quando Jesus disse, um de vós vai me trair. Se Judas fosse ruim pessoa, eles diriam, é o Judas aqui, o Judas é uma ruim pessoa. Não, ninguém desconfiou de Judas. Tem pastores aí, ó, que tem uma conduta impecável, mas ensina a palavra de Deus errada para as pessoas. Então são demônios. Então é o terceiro pior estágio do diabo, é a religião. É o espírito religioso, aonde o diabo mais está. Aonde o diabo mais atua é dentro da igreja, irmãos. O diabo não perde tempo. O diabo já vai lá, se ele derrubar a igreja, ele derruba tudo. O diabo não perde tempo. Se você vai derrubar uma casa, você derruba a casa de cima para baixo ou de baixo para cima. É claro que você vai no alicerce ali, de um prédio. Você destruindo o alicerce de um prédio, todo o prédio vai ao chão. Então qual que é o alicerce? O alicerce é a igreja. Então dê um ensinamento errado para o povo e todo o mundo se desaba. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Essas mensagens são tiradas das mensagens de William Marion Branham, que nós acreditamos ser o profeta de Deus. Ele pregou 3 mensagens: espíritos sedutores, demonologia no estado físico, que são as doenças, e demonologia no estado religioso. Então são as 3 ações que o diabo trabalha. São essas 3. E o pior, o estado religioso. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e possa passar para mais pessoas que necessitam de um ensinamento como esse. Que o Senhor vos abençoe.